Se você pensa que já viu de tudo nessa vida, garanto que não conhecia os serviços da American Parcel Post, uma empresa de correios dos Estados Unidos, inaugurada em 1º de janeiro de 1913, e deixou todos felizes ao saberem que tudo poderia ser enviado pelo correio. Bom, isso mesmo que você ouviu, enviar tudo o que quisessem. Isso incluía galinhas e outros animais vivos, suprimentos médicos, gente morta e até bebês. Isso mesmo, bebês. Agora imagina só a trabalheira que era para um carteiro ter que transportar e entregar um bebê. Será que eles sabiam trocar fraldas? Olá, viajantes da história! Hoje vamos viajar via Correios, utilizando os serviços da American Parcel Post. Será que chegaremos ao nosso destino? Mas antes, já deixa seu super like e se inscreve no canal. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo! O primeiro bebê a ser entregue pelo correio foi James Beagle, de 8 meses, que com pouco menos de 4,980 kg estava tecnicamente abaixo do limite de peso que o serviço postal impôs na época. A criança foi enviada para seus avós, que moravam a apenas alguns quilômetros de distância. Então, felizmente para o menino, a jornada não foi árdua. Inclusive, ele dormiu boa parte da viagem. E para desfrutarem desses serviços, seus pais pagaram um seguro de $50, o que não era um valor muito pequeno naquela época. A jornada de James criou uma sensação boa de confiabilidade e estabeleceu uma tendência de mala direta infantil que se estendeu por vários anos. À medida que as restrições de peso postal mudaram e relaxaram, as crianças mais velhas também começaram a ser enviadas. Em 1914, uma criança de 4 anos, chamada de Charlotte Mapperstoff, foi entregue por trem para seus avós, que moravam a cerca de 119 quilômetros de distância. A jornada da menina foi amplamente divulgada e encantou a população, tanto que inspirou um livro infantil agora lendário, May May. Felizmente, a pequena May não foi empurrada sem cerimônia para um saco de lona junto com outros pacotes. Acontece que ela foi acompanhada durante toda a sua viagem pelo primo de sua mãe, que trabalhava como balconista para o serviço de correio ferroviário. E provavelmente foi sua influência que convenceu as autoridades locais a enviar a menina junto com a correspondência. Naquela época, as crianças não eram os pacotes mais bizarros encaminhados pelo serviço postal. Quando o serviço de encomendas começou, todos os tipos de cargas apareceram no fluxo de correspondência, incluindo caixões, ovos e cachorros, explica o Washington Post. Havia também uma série de outros itens questionáveis sendo despachados, como animais empalhados, peixes mortos, espécimes médicas mortais e armazenadas inadequadamente, como por exemplo o vírus da varíola. A viagem postal infantil mais longa foi realizada por Edna Neff, uma criança de 6 anos. Edna foi despachada de Pensacola, na Flórida, para seu pai em Christiansburg, Virgínia. Essa viagem tinha uma distância de 1.158 quilômetros. É como uma viagem de Salvador, Bahia, até Teresina, no Piauí. A viagem de Edna foi duramente criticada, principalmente por causa de sua distância exaustiva. E isso acabou sendo um fator importante para que o correio de crianças se tornasse legal em 1915. Embora a prática de enviar os filhos tenha sido formalmente proibida em 1915, as restrições raramente eram aplicadas, talvez porque poucas pessoas tivessem o hábito de enviar os filhos.
No entanto, muitas crianças foram enviadas pelo correio e entregues entre 1914 e 1915. Já em 1916, a prática havia cessado de forma definitiva. Como a imagem da criança enviada pelo correio era em grande parte charmosa e pitoresca, a prática não era vista como cruel e incomum pela maioria das pessoas. Na verdade, o que mais interessava era que as encomendas chegassem ao seu destino a tempo. Não houve registros de crianças enviadas sofrendo acidentes no trânsito ou não entregues aos seus destinatários conforme programado. De acordo com a maioria dos relatos, a decisão de proibir a prática de envio de crianças estava mais relacionada à preservação de vida e futuras ramificações descontroladas desse tipo de serviço. O início e meados dos anos 1900 representaram uma época mais simples e segura. Por esse motivo, os carteiros locais eram muitas vezes figuras queridas, como se fossem membros da família, e por esse motivo a população estabelecia laços de confiança. O carteiro era considerado uma parte crucial das comunidades. Estabeleciam ligações com famílias e amigos distantes, um portador de notícias e também entregadores de mercadorias importantes. De certa forma, os americanos confiavam em seus carteiros com suas vidas e com seus bebês. Era bom demais ser um garoto rico, porque assim podia viajar em um luxuoso compartimento do trem de primeira classe. Mas se fosse uma criança da classe média baixa, as coisas já não eram tão fáceis assim. E foi por isso que enviar crianças pelo correio foi considerado por muitos uma solução econômica e sensata. Em alguns casos, as entregas ocorriam por fora. As famílias tratavam diretamente com os carteiros e não com a empresa de correio. Isso porque confiavam bastante em seus carteiros e pediam que levassem seus filhos de uma cidade para outra. E é claro que essa prática não era muito diferente do que temos hoje, ao negociar um valor por fora com o motorista de táxi ou Uber, a fim de receber um bom desconto. Chegamos ao nosso destino, pacote entregue! Depois desse passeio, nada melhor do que deixar o seu super like, não é verdade? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você gostaria de despachar para bem longe. Brincadeirinha! Um forte abraço! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!